Agora, um hábito que eu pratiquei uma vida inteira, ele não vai mudar da noite para o dia. Por isso que eu falo, mudanças perpétuas não acontecem da noite para o dia. E o pior é que muitos terapeutas afirmam que você está curado, e se isso não ocorrer é porque você não quis sarar. É fácil falar isso, né? Claro que existem partes que a gente. São temáticas mais desafiadoras em nós olharmos para dentro. Por isso que eu acho fundamental esse alinhamento, essa cocriação. E nos alinharmos enquanto terapeutas, no estágio da jornada que a pessoa está, alinhamento de expectativa é uma coisa que eu faço em todo o meu trabalho, e eu invisto muito tempo nisso, para não gerar essa expectativa falsa nas pessoas e não vender, não pregar algo que realmente não acontece, né? Porque todo esse material inconsciente que a gente traz, a gente quer aquela resolução daquele algo que está acontecendo dentro de nós. Mas olha só que interessante, um dia desses eu ouvi um médico falar uma coisa muito legal, muito legal. Eu vou tentar reproduzir aqui o que ele disse, tá? Ele disse assim, o vídeo dele foi mais ou menos sobre medicina alternativa. E ele ficou muito chateado que as pessoas falavam que a medicina que ele aplicava era uma medicina alternativa, né? Aí ele começou a explicar. A pessoa, ela tem uma doença, ela tem um diagnóstico, tá? Então, ele falou assim, existem pessoas que querem se curar, mudar aquela condição, aquele diagnóstico, mas não querem mudar, tá? Elas não querem fazer o que é preciso para mudar. Então, por exemplo, a pessoa lá tem um tipo de diabetes, ela tem uma doença inflamatória, ela tem uma questão autoimune, tá? Então, ela tem esse diagnóstico, só que ela não quer mais ter aqueles sintomas, só que ela não quer mudar, por exemplo, a alimentação dela, ela não quer mudar os hábitos dela, ela não quer fazer uma prática de exercício, tá? Então, existe algo chamado remédios, e remédio não é cura, remédio ele remedia, né? Então, ele falou assim, existem pessoas que não querem pagar o preço, fazer as mudanças necessárias, tá? Então, elas tomam o remédio ele remedia. E o tipo de medicina que eu exerço, ele estava falando, é mais focado nessa mudança de hábitos, e mudança de hábitos precisa de persistência, precisa realmente mudar, precisa fazer o que precisa ser feito e ponto, né? Então, não é sedutor, emagreça com o chá mágico que eu perco 8 quilos em 2 semanas só tomando chá. E por que é sedutor isso? Porque as pessoas não querem, não é o sacrifício, elas não querem mudar o que elas fazem. Ou seja, eu quero continuar fazendo o que eu faço, ainda que isso crie esse problema, mas eu não quero ter as consequências desse problema. Tá? Então, quando a gente fala assim, a pessoa não quer se curar, tem esse aspecto também, porque às vezes eu quero ir lá fazer uma constelação, a gente está falando de constelação aqui, né? Só que eu não quero mudar em mim aquilo que eu preciso mudar, fazer o que eu preciso fazer, que às vezes é bastante desafiador, para que aquela condição, aquele sintoma, deixe de acontecer na minha vida, tá? Então, quando a gente vai no médico, a gente não faz uma investigação através de exames para saber o que está acontecendo. Então, é a mesma coisa. Como existem aspectos inconscientes, a gente vai tomando consciência do que está acontecendo e, principalmente, como eu também contribuo para aquela situação na minha vida. A partir disso, eu vou ter que organizar algumas mudanças comportamentais, eu vou ter que organizar muitas mudanças interiormente dentro de mim. Então, esperar que a constelação vai mudar aquela condição em mim é a mesma coisa que tomar o remédio. Eu quero não ter o sintoma, mas eu não quero mudar o que eu faço que contribui para essa doença, esse problema existir em mim, tá? Então, eu sei que às vezes soa ruim falar, a pessoa não quis sarar, a pessoa não quis mudar, mas é importante a gente entender isso. Por isso que eu falo, a terapia não vai transformar você, ela vai te apoiar passo a passo, junto você com o terapeuta, né? As abordagens, que nem constelação e muitas outras, a gente se aprofundar em informações que a gente não tem e compreender o que está acontecendo dentro de mim e os passos que eu venho fazendo que perpetua isso, que eu hoje me incomodo com isso, e o que eu preciso começar a transformar para que isso não aconteça mais. Agora, um hábito que eu pratiquei uma vida inteira, ele não vai mudar da noite para o dia. Por isso que eu falo, mudanças perpétuas não acontecem da noite para o dia.
Quando as pessoas vêm em experiências conosco, por exemplo, super profundas, 3 dias e regressões intrauterinas, onde a gente começa a descobrir, se dar conta de tanta coisa que aconteceu no início da vida que conduzem a comportamentos disfuncionais, eu falo para as pessoas, segunda-feira vocês não vão acordar na casa de vocês como se nada disso tivesse acontecido, porque além de ter acontecido, você se adaptou a isso, você criou mecanismos adaptatórios, adaptativos, né, a palavra, para aprender a interagir com o mundo assim. Só que lá atrás foi funcional porque você sobreviveu, foi a única forma, só que hoje isso está lhe trazendo algum desconforto. Então, é um processo construído, né? Eu espero ter respondido, foi uma resposta longa, mas é que eu precisei contextualizar aqui.